Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje, mais uma vez, conversar um pouquinho com vocês sobre direito previdenciário. Como tema escolhido de hoje, vamos trazer uma das regras de transição, a aposentadoria por pontos. Não sei se você já ouviu falar ou sabe quais são os requisitos para essa modalidade de aposentadoria. Te convido a ficar com a gente e também, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. A gente tem a nossa página lá no Facebook também. Curta a nossa página que diariamente a gente posta dicas super importantes aqui, tá bom? Fique com a gente que em um minutinho a gente já volta para falar sobre aposentadoria por pontos. Muito bem, de volta com o nosso tema de hoje, aposentadoria por pontos. Vamos conversar um pouco sobre a regra de transição para essa modalidade de aposentadoria. Essa regra de transição, ela foi trazida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, publicada no dia 13 de novembro, também de 2019. Eu vou ler um pouquinho, vou comentar um pouco sobre o artigo dessa emenda constitucional para que a gente possa entender essa modalidade. Mas antes disso, eu gostaria de trazer um conceito que eu ouvi de um professor muito bacana do que é uma regra de transição. A regra de transição, ela é mais branda do que as novas e mais rígidas do que as anteriores, tá? Eu costumo dizer que a regra de transição, ela fica ali no meio termo ali, ela não pode prejudicar aquelas pessoas que já estavam próximos de alcançar os requisitos da aposentadoria, ser prejudicadas pela nova regra. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco sobre essa regra de transição por pontos. A regra de pontos, ela já existia, mesmo antes da emenda constitucional. Ela foi instituída pela lei número 13.183 de 2015, e ela trazia a intenção de ser mais vantajosa e também um pouco mais tardia. O que a gente entende de mais vantajosa é no quesito da questão de não ser aplicado o fator previdenciário na renda dessa modalidade de aposentadoria por pontos. E mais tardia na questão de, por ser mais vantajosa em questão de valores, de não incidir o fator previdenciário, às vezes a pessoa contribuía por um tempo a mais ou acabava ficando com a idade um pouco mais avançada para poder alcançar a pontuação que é exigida, tá? Vamos ler o artigo para que a gente possa já adentrar aí a regra de transição. Ela está prevista no artigo 15 da Emenda Constitucional número 103, que diz assim: ao segurado filiado ao regime geral de previdência social, até a data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem, e o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º diz: a partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação que se refere o inciso 2, que a gente acabou de ler, 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem, do caput será acrescida a cada ano de 1 ponto até atingir o limite de 100 pontos se mulher e 105 pontos se homem. E ainda, a idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos de que se referem o inciso 2 do caput e também o parágrafo 1º. E para finalizar, o parágrafo 4º, o valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto nesse artigo será apurado na forma da lei. Então, essa modalidade de aposentadoria, ela não é muito difícil no quesito de entender, ou seja, ela é o somatório de
idade do segurado mais o tempo de contribuição que esse segurado tem perante ao INSS. Atualmente, como a gente já viu aqui no parágrafo, no inciso 2º e também no parágrafo 1º, como a emenda constitucional ela foi publicada em novembro do ano passado, ela se iniciou com 86 pontos se mulher e 96 se homem. Como nós já estamos em 2020, o próprio parágrafo 1º diz que a partir de janeiro de 2020 a pontuação ia ser acrescida de 1 ponto, ou seja, atualmente para que o homem possa alcançar essa modalidade de aposentadoria, ele deve cumprir na idade e mais o tempo de contribuição 97 pontos e a mulher 87 pontos. Nessa modalidade, na aposentadoria por pontos, é muito interessante dois pontos a serem verificados inicialmente. O primeiro ponto é o tempo de contribuição mínimo, que diz aqui no próprio inciso 1º do parágrafo, do artigo 15 da emenda. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Então esse é o requisito mínimo que a pessoa deve alcançar. E depois apurar a apuração da idade dessa pessoa. A apuração ela deve ser feita em anos, meses e dias que essa fração será considerada na pontuação, tá bom? E a questão do cálculo, como nós lemos, ela não tem a incidência do fator previdenciário, porém ela vai ser verificado 100% de todas as contribuições que o segurado pagou ao INSS. Desse valor serão aplicados 60% mais 2% a cada ano de que ultrapassar 20 anos de contribuição se homem e 15 anos de contribuição se mulher, tá bom? Então o início vai ser apurado todas as contribuições, a média de todas as contribuições, aplicar inicialmente 60% e mais 2% ao ano do que passar de 20 anos de contribuição para homem e 15 anos de contribuição para mulher, tá bom? No quesito de nós chegarmos até ao requisito para alcançar essa aposentadoria, que é a idade mais o tempo de contribuição, ela não é tão difícil de se entender. Porém, quando chega nessas questões de cálculo e também do valor da renda, é interessante que você consulte aí um profissional da sua confiança para que ele possa fazer essas simulações, possa te explicar essa questão dos cálculos também para verificar qual é a sua situação atual, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje, que eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre essa modalidade de aposentadoria. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês postem aqui nos comentários. Também tem na próxima sexta-feira, a gente já volta com um vídeo novo aqui no nosso canal, tá bom? Se você ainda não viu, tem uns vídeos bem legais aqui no nosso canal. Entre eles, a gente já conversou um pouco sobre também das modalidades de aposentadoria da idade mínima, trazidas pela regra de transição também da emenda constitucional. Pessoal, é isso. Um forte abraço e sexta-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.